morte. Yo quiero hablar de la muerte. Quando a gente não tem Jesus, Cuando nosotros no tenemos Jesús, temos direito de ter medo da morte. tenemos el derecho de temer la muerte. Mas quando nós temos Jesus, Pero cuando tenemos a Jesús, na verdade, quando Jesus nos tem, en la realidad, cuando Jesús nos posee, el dueño de nosotros, nós não precisamos ter medo da morte. no tenemos miedo de la muerte. Porque a morte, na verdade, Porque la muerte es en verdad, foi vencida ya fue derrotada por Jesus. por Jesucristo. Amém. Então nós já temos vida eterna. Entonces tenemos la vida eterna. Esta passagem na terra fica sendo uma coisa muito rápida. Este pasaje aquí por la tierra es algo muy rápido. Na eternidade teremos muito mais tempo. Tenemos mucha vida en la eternidad. Por isso que Paulo dizia Es por eso habla el apóstol San Pablo que a morte era lucro. que cuando morimos ganancia. Mas por que nós choramos e ficamos tristes quando uma pessoa morre? ¿Por qué quedamos tristes y lloramos cuando alguien muere? Porque na verdade nós não temos a compreensão espiritual do que é a morte. Porque la verdad no comprendemos o que es la muerte. E nós compreendemos a morte dentro dos sentimentos, Y percibimos la muerte con los sentimientos na alma. en el alma. E mesmo nós cristãos Mismo nosotros cristianos reagimos mais na alma reaccionamos más con el alma do que no espírito. do que con el espíritu. Chega mais, se aproxima mais de mim. Você está muito longe. Que escute, meu irmão. É porque a unção vai te pegar agora. Amém. Agárrame, meu irmão. Soy testigo que esse pastor aqui tem uma unção que vem do alto, irmãos. Graças a Deus por isso. Amém. Você tem que ver. Lá no Brasil aconteceu um fato. Usted mira e observa bem, irmãos, em Brasil aconteceu algo impressionante. Uma moça morreu. Uma muchacha murió. E a mãe dela estava muito triste. Su mamá se entristeció muchísimo E foi falar com o pastor. y llegó a hablar con el pastor. E chegou para o pastor e disse: veja só, agora minha filha morreu, ia se formar. Y llegó y dijo: mira, pastor, hace un ratito mi hija murió y ella tenía sueños de graduarse. E ela ia casar. Quería casarse. E eu ia ter meus netinhos. Y yo quería cargar mis nietecitos. E daí os meus netos iam para minha casa. Mis nietos iban a llegar a mi casa. E o pastor interrompeu a mulher. Y el pastor le cortó mientras ella hablaba. E disse para esta mulher: Le dijo a la señora: até agora, hasta ese momento, você só me falou solo me ha hablado do que você perdeu. en lo que usted ha perdido. Mas em momento nenhum você falou do que a tua filha ganhou. En ningún momento ha hablado sobre la ganancia de tu hija. Eu pergunto para você: Yo pregunto a ustedes: a tua filha está em melhor situação do que estava antes ou está em pior situação do que estava antes? Él preguntó a la señora: ¿Tu hija está mejor ahora o estaba mejor cuando estaba aquí en la tierra? Por isso que nós não temos compreensão da morte. Es por eso que nosotros no comprendemos la muerte. A morte para nós é fatídica, La muerte es como muy cansativa, mas na verdade a morte é uma libertação, pero en realidad la muerte nos libera libera desta cadeia chamada carne. nos libera de nuestra carne. Nós temos dificuldade em nos mover no tempo e no espaço por causa da carne. Nosotros tenemos una dificultad muy grande para locomovernos en el tiempo y el espacio por causa de la carne. Mas quando estamos só no espírito, andamos na eternidade. Pero cuando estamos en espíritu, viajamos en eternidad. Então por isso que eu quero falar da morte. Es por eso que quiero hablar de la muerte. Vocês me deixam falar da morte? ¿Ustedes me dan permiso para hablar de la muerte? Vocês já viram na Bíblia a descrição do momento da morte? Usted ya miró en la palabra de Dios cómo describe la muerte. Os últimos os momentos da morte. Los últimos momentos De vida. y los momentos que la persona está para morir. Você já leu na Bíblia? ¿Usted ya ha leído en la palabra de Dios? Sim ou não? ¿Sí o no, hermanos? Já? ¿Ya? Onde está? ¿Dónde está escrito? Abra sua Bíblia em livro de Eclesiastes, capítulo 12. Abre la Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Versículo
Vamos a leer el verso 6. Antes que la cadena de la plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entenderam agora? ¿Comprenden, hermanos? O autor de Eclesiastes El escritor del libro de Eclesiastés está descrevendo o momento da morte. está hablando justamente del momento de la muerte. E ele fala que acontecem algumas coisas. Y él dice aquí que algo acontece en este momento. Primeira coisa, Primero, rompe-se o cordão de prata. rompióse el cordón, rompió la cadena de plata. Você sabe o que significa isso? ¿Usted comprende qué significa la cadena de plata? O autor viu El escritor miró que havia cordão que había una cadena de prata de plata que ligava o teu espírito que conectaba tu espíritu dentro deste corpo que você tem. dentro de este cuerpo que usted tiene. Mas no dia da morte rompe. Pero en el día de la muerte eso se quiebra. Por isso que o teu espírito vai embora. Es por eso que el espíritu es liberado y se va. Mas ele não para aí. Pero él todavía no se detiene allí. Ele diz que no momento da morte, Él dice así, que en el momento de la muerte cálice se rompe el cuenco de ouro. o el cálice de oro. Eu pergunto, o que fica dentro desse cálice de ouro? ¿O qué tiene dentro de ese cálice de oro? Você sabe? Usted sabe, mi hermano, Isso está dentro do teu espírito. eso está dentro de tu espíritu. O autor está falando de algo que está no teu espírito. El escritor está diciendo algo que está en tu espíritu. E ele diz que no momento da morte, Y él dice que en el momento de la muerte, esse cálice se quebra. esto se rompe E é de ouro. y es de oro. O que contém este cálice? ¿Qué hay adentro de ese cálice? Não sabe? ¿No sabe, mi hermano? É uma centelha divina. Es una centella, Uma porção de Deus. es una porción de Dios. Cada de nós outros Cada uno de nosotros que estamos aquí nascemos nacemos com uma porção de Deus, con una porción de Dios, com pouco da glória de con Deus. un poquito de la gloria de Dios. E na hora da morte, Y en el momento de la muerte, aquilo que envolve a porção de Deus aquello que está a envolver la porción de Dios se rompe. se quebra. Logo em seguida, Después de eso, o autor fala el escritor dice, que acontece a terceira coisa, acontece el tercer acontecimiento, que a botija que la traducción acá en español sería canta. el cántaro. El cântaro se quebra. se rompe. Cântaro do quê? ¿Cuál cántaro? ¿De qué es este cántaro, hermano? Diz ali que está na beira da fonte. Dice que está cerca de un pozo. Então significa que esse cântaro Entonces esto significa que este cántaro tem uma função. tiene un objetivo. Ele está perto da fonte, Él está cerca del pozo. porque é com esse cântaro Es con este cántaro que se sacia a sede de alguma coisa. que le mata la sed, le quita la sed de algo. Mas daí o autor passa por uma quarta figura. Pero ahí el autor cambia a una cuarta figura. Ele fala sobre o círculo Él habla acerca de la rueda del pozo. E aí o autor está falando Y el escritor está diciendo que nossa vida tem um início, que nuestra vida tiene un principio. a nossa vida terrena tem um Y princípio, nuestra vida aquí en la tierra tiene un principio e ela cumpre um ciclo. y hace un círculo. E quando chega Y cuando llega no final, en el término, se rompe. se rompe. Então, na verdade, Entonces, la verdad, nós nascemos, nosotros nacemos, desculpa, perdón, hermanos, estreamos estrellamos, morrendo. estrenamos muriendo.
Qual foi o teu primeiro dia da morte? ¿Cuál fue el primer día de tu muerte? O dia que você nasceu. Un día que naciste. No dia que você nasceu, você já começou a morrer? En el día que naciste, empezaste la muerte. A morte não é aquela que vem naquele dia. La muerte no es aquella que viene el último día. Hoje nós morremos mais um pouco. Hoy nosotros morimos un poco más. Porque foi diminuindo o tempo do ciclo de nossa vida. Porque vamos disminuyendo el tempo del ciclo de Dios, de nuestra vida. Daí o autor fala em uma segunda figura, quinta figura. Y ahí el autor habla en una quinta figura. Ele diz que o pó Él habla sobre el polvo. volta o pó. El polvo. Volta à terra. Regresa a la tierra. Isto ele está falando do nosso corpo, Eso él está hablando del cuerpo. que é feito de pó. É hecho del polvo. Eu não entendia muito bem isso. Yo tampoco comprendía bien eso, hermanos. Mas no mês de janeiro eu sou diretor de uma escola que se chama Escola do Sobrenatural. Pero en el mes de enero, el pastor, como director de una escuela que se llama la Escuela del Sobrenatural, E eu estava sentado almoçando y el pastor estaba sentado en el momento del almuerzo, e uma moça una muchacha que estava almoçando à minha mesa que estaba junto con él sentado a la mesa, me falou que ela trabalhava em um cemitério vertical. le habló a él que trabajaba en un cementerio que es vertical, Não é na terra. no es aquí en la tierra. São prédios que são cemitérios, Son edificios que son como cementerios, cheios de gavetas. llenos de gavetas, hermanos. E o homem encarregado de enterrar os corpos, Y el hombre que era encargado de sepultar los cuerpos, no Brasil se chama coveiro, en Brasil se llama covero, como aquí mismo, ¿verdad, hermanos? aqui é coveiro também. Coveiro? El covero, el que trabaja en el cementerio, ¿cómo se dice? El que abre la tumba. ¿Ah? Enterrador. Enterrador. Bueno, el enterrador, ¿no? Melhor do que coveiro. Mejor que covero, hermano. Covero está muy feo, ¿no? Coveiro é terrível. Coveiro vem de corvo. Covero, la palabra viene de cuervo, hermanos. Cuervo es el pajarito que come carne Podre. podrida. E daí o coveiro Y de ahí el enterrador convidou ela, invitó a la muchacha, que tinha dos corpos tenía allí uno de los cuerpos que já fazia 3 anos que estava enterrado. que ya hacía 3 años que estaba sepultado. E quando fazem 3 anos, Y cuando ya hace 3 años que está sepultado, eles abrem a gaveta, abre allí la gaveta del sepulcro, pegam os ossos do defunto, agarran los huesos del muerto, põem uma caixa menor le pone una caja más chica e põe em outro lugar. y pone aparte. E ela foi para ver isto. Y ella, la muchacha, fue a ver cómo se hacía esto. E quando o coveiro puxou a gaveta, Cuando el covero abrió el cajón, estava o osso estaba solo los huesos, com um tanto assim de terra. pero había polvo. E ela perguntou: algum animal entrou aí Preguntó, ¿entró algún animal ahí adentro? que está cheio de terra? Porque está lleno de tierra. Ele disse: não, Él dijo, no, isto não é uma terra que veio de fora. esto no es una tierra que vino de afuera. Isto daí é a decomposição do corpo. Esto fue el cuerpo que estaba en decomposición. E daí que eu vim entender que a carne Y de ahí la muchacha comprendió é pó da terra. que la carne era polvo de la tierra. Então, aqui fala do momento da decomposição da tua carne. Entonces aquí está hablando, hermanos, el momento en que la carne se decompone. Quer dizer, o pó volta ao pó. El polvo regresa al polvo. E por último, Y por último, fala agora habla aquí a última operação da morte. la última operación de la muerte, Sexta es operação. la sexta. O espírito El espíritu volta a Deus. regresa hacia Dios. Por que 6 operações da morte? ¿Por qué son 6 operaciones, hermanos? Você sabe por quê? ¿Usted sabe por qué? Porque é o número do homem. Porque es el número del hombre. Nós passamos 6 operações na morte. Nosotros pasamos por 6 etapas, 6 operaciones en la muerte. Então, eu pude explicar como funciona a morte.
Entonces yo les expliqué cómo funciona la muerte. Mas eu quero explicar uma coisa que é a mais complicada do ser humano. Pero les quiero explicar algo más complicado todavía en el ser humano. Eu quero falar da botija junto à fonte. Yo quiero hablar del cántaro cerca del pozo o de la fuente. Sabe por quê? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque estou falando da alma, Porque yo estoy hablando del alma, não do espírito. no del espíritu. O que atrapalha você se mover no espírito? ¿Por qué le interfiere en moverse en el espíritu? A tua alma. Tu alma. Por quê? ¿Por qué? Porque a tua alma é prostituta. Porque tu alma es adúltera. E todo cristiano Y todo cristiano tem alma adúltera. tiene alma adúltera. E eu vou provar para Y vocês. yo les pruebo a ustedes. Sabe por quê? ¿Sabe por qué, mis Nós hermanos? estamos preocupados em salvação. Estamos preocupados con la salvación. Salvar o espírito. Salvar el espíritu. Mas não lemos o resto da Bíblia. Pero no leemos lo demás de la Que Biblia. a mente tem que ser renovada. Que nuestra mente tiene que ser restaurada. Porque se você não tem uma mente restaurada, Porque si no tienes una mente restaurada, você anda na alma usted anda en el alma e não anda no y espírito. no andas, no caminas en el espíritu. Quer que eu te faça uma pergunta? ¿Quer que le haga una pregunta, hermano? Quem ¿Quién? iria ¿Quién iría? Está bien. iria até março para o Brasil? Hasta el mes de marzo a Brasil. ¿Quién de ustedes viajaría hasta el mes de marzo ahora para Brasil? Levanta a mão. Levanta la mano. Ninguém. ¿Hay alguno aquí que tendría la fe de viajar hasta el mes de marzo hacia Brasil? Por que não levantaram a mão? Una muchacha levantó la mano. Por que só uma pessoa levantou a mão? ¿Por qué solo una persona ha alzado la mano? Por quê? ¿Los demás no viajarían a Brasil hasta marzo? Por quê? O que você pensou primeiro? ¿Por qué usted, en qué ha venido a tu mente en primer lugar? Sem medo de errar, Sin miedo de equivocarme, você pensou primeiro ¿usted pensó primero? ¿Sí o no, hermano? La hermana ya está clarita y eso. Usted primeramente pensó en la plata. isso é viver na alma. Esto es vivir en el alma, hermanos. Justamente eso, vivir en el alma. Porque quando você vive no espírito, Porque cuando usted camina en espíritu, você não depende de dinheiro, usted no depende de la plata. você depende de Deus. Usted depende solamente de Dios. E antes de você me responder qualquer coisa, Y antes de que me conteste cualquier pregunta, você tinha que falar com Deus. usted tenía que hablar con Dios. Senhor, Señor, devo ir ao Brasil até março? yo debo viajar a Brasil hasta marzo. E se ele dissesse sim, Y si Dios te dice sí, e você não tem nenhum tostão, y usted no tiene ningún centavo, você ia do mesmo jeito. usted iba de la misma forma, Mas a tua alma pero tu alma gritou aí dentro de você: gritó dentro de usted: você não tem dinheiro. usted no tiene plata. Por isso que eu te provo, Es por eso que estoy probando, começo a provar comencé a probar que você pode ser convertido, que usted puede ser transformado, pode estar até com o nome escrito no livro da vida, convertido, hermanos, de convertir. Puede até estar escrito con su nombre escrito en el libro de la vida, mas tua alma continua prostituta. pero tu alma sigue siendo adúltera. Vou explicar o que é a alma. Voy a explicar qué es el alma. Aqui tem um aparelho de DVD Aquí hay un aparato de DVD ou de CD, o de CD, sim ou não? sí o no, hermanos. Tem algum aí? ¿En algún aparato de DVD? Você conhece um aparelho de DVD? ¿Cuántos conocen el aparato de DVD? O que você vê desse aparelho? ¿Qué es que usted mira en este aparato? O corpo dele, Solamente el cuerpo. sim ou não? ¿Sí o no, hermanos? Então esse significa o nosso corpo humano. Esto significa tu cuerpo humano. Quando você põe o DVD, Cuando usted le pone el DVD, aconteceu o quê? ¿qué aconteció? Você pôs um elemento codificado Usted colocó un elemento codificado dentro do corpo. dentro de un cuerpo. Esse é teu espírito. Ese es tu espíritu. No teu espírito está gravado, En el espíritu está grabado, codificado, codificado
todos os dons espirituais, todos los dones espirituales, tudo que Deus quer desenvolver na tua vida, todo lo que Dios quiere hacer contigo en tu vida, estão gravados naquele DVD ou naquele CD. está grabado en ese DVD o en este CD. Mas tem um elemento dentro deste aparelho Pero hay otro elemento dentro de este aparato que faz a leitura que hace la lectura do que está codificado no DVD, de lo que está codificado en el DVD. descodifica Descodifica e manda para você, y lo envía para usted, para fora do aparelho, para fuera del aparato, a imagem la imagen e o som. y el sonido. Sim ou não? ¿Sí o no, hermanos? Qual é a parte deste aparelho que faz isso? ¿Cuál es la parte de este aparato que hace esto? O sistema óptico do aparelho. Es el sistema óptico del aparato. Ele é responsável Es responsable em descodificar o DVD en descodificar el DVD e jogar para fora y echarlo para afuera, a imagem e o som. la imagen o el sonido. Ou senão, O entonces ela é responsável es responsable em captar o que existe fora en agarrar lo que está afuera para gravar no DVD. para grabarlo hacia adentro. Esta é a alma. Esto es el alma. Para que serve a tua alma? ¿Para qué sirve el alma? Para você descodificar o que Deus já pôs dentro de você, Para descodificar lo que Dios puso dentro de usted, para você influenciar o mundo. para que usted tenga influencia en el mundo. E você pega do mundo Usted agarra lo que está en el mundo, uma coisa importantíssima: una cosa muy importante, saciar a sede la sed do Espírito. del Espíritu. Por isso se chama cântaro junto à fonte. Es por eso que se llama el cántaro junto a la fuente. Ela é muito frágil, El cántaro es frágil, é feita de barro. es hecho de arcilla. Qualquer coisa pode machucá-la, Por cualquier cosa se puede romper, mas ela que é a responsável pero él es el responsable saciar a sede do Espírito. de saciar la sed del Espíritu. Então todos os dias, Entonces todos los días, diga comigo, todos os dias, diga conmigo, todos los días, novamente, nuevamente, Todos los días. mais alto, todos los días, mais alto. todos los días, A alma, o Espírito grita: el Espíritu grita, tenho sede, tengo sed, tenho sede, tengo sed, tenho sede. tengo sed. E a alma, Y el alma, que é responsável que es responsable em saciar a sede do en Espírito, saciar la sed del Espíritu, ela é a ligação es la conexión entre o Espírito entre el Espíritu e a matéria. y la materia. Desesperada fica Está desesperada porque ela tem que conhecer porque tiene que conocer a fonte das águas vivas. la fuente de las aguas vivas, Mas não conhece. pero no conoce. Então a alma faz o quê? Entonces, ¿qué hace el alma? Se ela não conhece a fonte das águas vivas, Si ella no conoce la fuente de las aguas vivas, a única água que sacia a sede do Espírito, la única agua que sacia la sed del Espíritu, ela vai dar outra água. ella va a buscar otra agua. Ele minha água. ¿Dónde está? La mía también. Hay una. Imagina só, garrafa de água pura. Imagínense, hermanos, esta es una agua pura. Sim ou não? ¿Sí o no? Mas antes de te servir essa água, quem está com sede? Ninguém está com sede. Yo estoy con sed, pastor. ¿Quién está con sed, hermano? Quem está com sede? Antes de te servir esta água, Antes de servirte esta agua, irei ali no banheiro, yo voy al baño, pegar uma gota de água dentro do sanitário, agarré una sola gota del agua que está en el inodoro, só una só sola uma, gota, e porei aqui dentro y voy a colocar aquí dentro de esta botella para te servir esta água. para servirte esta agua. Você vai querer tomar? ¿Usted va a querer tomar esa agua? No, Por quê? ¿Por qué no, hermano? porque está contaminada. 500 ml de Ai. água pura Hay medio litro de agua pura, e uma gotinha de água impura. una sola gota de agua contaminada. Por que você não toma esta água? ¿Por qué no toma esta agua, hermano? Mas todo dia
Pero todos los días você sacia o teu espírito usted sacia tu espíritu com águas impuras con agua contaminada e não com a água da vida. y no con agua de la vida. E não se importa com isso. Y usted no se está preocupando con esto. Sabe por quê? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque a alma Porque el alma é prostituta. es adúltera. Aleluya. Quer entender melhor esta história? ¿Quiere comprender mejor la historia, hermano? Agora vamos para João capítulo 4. Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan. Aqui você vai ter um susto. Aquí usted se va a asustar, hermano. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque você vai ver uma coisa Que usted va a ver algo que está escondido, que está oculto, que você nunca viu que usted jamás ha visto, e que hoje vai ser revelado a você. que hoy será revelado a ustedes. El Evangelio de Juan capítulo 4 Fala da mulher samaritana. habla de la mujer samaritana. Sim ou não? ¿Sí o no, hermanos? Mas nós não vamos chamar ela de mulher samaritana. Pero no la llamaremos mujer samaritana. Vamos chamar ela de alma. Vamos a llamarla de alma. E Jesus, Y Jesús. nós não vamos chamar de Jesus. Nosotros no llamaremos a Jesús de Jesús. Nós vamos chamar de Espírito. Vamos a llamar de Espíritu. E agora você vai ver nesse texto Y ahora usted va a mirar en esta palabra o diálogo el diálogo entre a alma entre el alma e o Espírito. y el Espíritu. O mesmo diálogo El mismo diálogo que todos os dias que todos los días o teu Espírito su Espíritu tem com a tua alma. tiene con tu alma. Está pronto? ¿Está preparado? Leia em espanhol. Vamos a leer en español, hermanos. Todavia, Todavía no. trocando o nome Cambiando el nombre. Vamos a leer en español, cambiando el nombre de Mujer Jesucristo por samaritana. Espíritu y mujer samaritana por alma. alma. Então vamos. Versículo 6, hermanos. Estaba allí el pozo de Jacob. Notou uma coisa? Notou uma coisa? Em Eclesiastes, o capítulo era 11, 12 e o Verso 6. versículo Era 6. 6. 4, 6 também. Acá em João 4, 6. 4, 6. 6. Sempre no 6. Recuerda que Porque o número 6 del é o número do homem. Estaba allí, hermanos, el pozo de Jacob. Entonces el espíritu, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Presta atenção. Presta atenção. O teu espírito também se cansa. Porque ele sente o quê? Sede. Sed. El espíritu se cansa y siente sed. Por que ele sente sede? ¿Por Quem qué pode tu me espíritu- falar? ¿Por qué que tu espíritu tiene sed, hermano? ¿Alguien me puede hablar? ¿Por qué el espíritu tiene sed? Porque quem me responder Porque el que me responda vai ganhar o carro do pastor Lourenço. va a ganar el carro del pastor Lorenzo. El que dé la respuesta ya tiene un carro, hermano. Santo. Pastor Lorenzo, traga ya los documentos. Então, já que ele concordou, pode responder. Va a responder, hermano, responda. ¿Por qué tu espíritu tiene sed? Vou dar 30 minutos Ixi, para você responder. comece a leer a Biblia. Yo pienso que necesita Melhor 30 segundos. A 30 segundos, ahí está. Porque a Bíblia diz Porque la palabra de Dios dice que você seria que usted sería fontes de águas vivas. sería una fuente de agua viva. E uma fonte de águas vivas Y una fuente de agua viva tem que tirar a água de algum lugar. tiene que sacar el agua de alguna parte. Sim ou não? E quem sacia esta sede E quem- para fornecer água para esta fonte? ¿Y quién es el que quita tu sed y fornece agua para esta fuente? Jesús. A alma. El alma. Mas a tua alma Pero tu alma é prostituta. es adúltera. E a água que ela oferece Y para o teu espírito y el agua que ela te ofrece é contaminada. para tu espíritu es contaminada. Porque ela é prostituta. Porque el alma es adúltera. E você, em vez de ter uma fonte de águas vivas, Usted, al invés de tener una fuente de agua viva, você é uma fonte de morte. usted tiene una fuente de muerte. Es una fuente de muerte.
Diga para o teu irmão, Diga a tu hermano, este apóstolo vem do Brasil diga para tu hermano, este apóstolo viene de Brasil para dizer que minha alma é prostituta. para decir a mí que mi alma es prostituta. Isso é só o começo, Esto es solo el principio, hermanos. porque eu vou muito mais longe. Cierra la puerta y vamos, ponga candado. El pastor todavía va más lejos. Hoje estou bravo, El pastor está enojado, hermanos, porque Vicente porque el pastor Vicente, só me levou a almoçar às 4 horas da tarde. santo hermano, se almorzó a las 4 de la tarde, hermano. Então a minha alma prostituta Entonces el alma prostituta está irada. está enojada. A tua alma fica irada? ¿Tu alma se pone de vez en cuando enojada, hermano? Sim ou não? ¿Sí o no? Prostituição da alma. Es prostitución del alma, hermanos. A tua alma sente ciúme? Su alma es celosa, Prostituição. prostitución del alma. É vaidosa? Tu alma es vanidosa, Prostituição. es prostitución también. Porque a alma que conhece a fonte das águas vivas Porque el alma que conoce la fuente de las aguas vivas sacia o espírito sacia el espíritu para que ele produza os frutos do espírito. para que produzca los frutos del espíritu. Então o ciúme, Entonces el celo, ira, la ira, vaidade, la vanidad, tudo isto todo esto não tem como produzir coisas boas. no tiene como traer para ti y producir en ti cosas buenas. Para completar un 6 más era la hora sexta también. Sim, hora sexta. Jesús conversó con la hora sexta. Porque aqui vamos começar a conversar com a alma. Aquí en este momento vamos a comenzar a hablar con el alma, hermanos. Vamos lá. Vamos a continuar. Vino una alma de Samaria a sacar agua. El Espíritu le dijo, dame a beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La alma samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? O diálogo foi o seguinte: El diálogo fue así, hermanos. o Espírito disse, El Espíritu le dijo, me dá de beber, dame de beber, estou com sede. tengo sed. E a alma respondeu o Y quê? el alma le dijo a él, ¿qué, hermanos? Por quê? ¿Qué le dijo el alma a él? Você é judeu, Usted es un judío, eu sou samaritano. yo soy samaritana. Qual foi o primeiro diálogo da alma com o Espírito? ¿Cuál fue la primera conversación del alma con el Espíritu? Qual foi o primeiro argumento ¿Cuál fue el primer argumento que a alma falou? que el alma dijo? É o mesmo argumento que a tua alma fala para o teu espírito. Es el mismo argumento que tu alma trae hacia su espíritu. Religiosidade. Religiosidad, hermanos. O mais importante é saber de que religião eu sou, Lo más importante es saber de cuál religión yo soy, de que igreja eu faço parte, de qué iglesia yo hago parte, de que denominação de eu faço cuál parte. denominación yo soy. Isto é mais importante para mim. Esto es más importante para mí. É a alma prostituta, Es la alma adúltera, que em vez de ter uma aliança com o noivo, que en vez de tener un pacto con el novio, tem aliança com a igreja, tiene un pacto con la iglesia, com a con religião. la religión. E para ele é mais fácil ficar dividido Para ella, ¿verdad? Para el alma, para a alma para ella es más fácil quedar dividida do que andar junto, do que andar unida. porque o mais importante Porque lo más importante é que você é judeu es que usted es judío e eu sou samaritano. y yo soy samaritano. Como vamos provar das fontes das águas vivas ¿Cómo vamos a experimentar de la fuente del agua viva se a minha alma não conhece essa fonte? si mi alma no conoce? Porque ela só conhece religião. Porque ella solamente conoce la religión. Então, qual é o primeiro argumento da alma? ¿Cuál es el primer argumento que el alma utiliza? Religião. Religiosidad.
Por isso que o corpo de Cristo é dividido. Es por eso que el cuerpo de Cristo está dividido, hermanos. Porque não andamos no Espírito, No andamos en el espíritu, andamos na alma. andamos en el alma. Por isso não somos uma igreja espiritual, Por eso no somos una iglesia espiritual. somos uma igreja almática. Somos una iglesia del alma. E por isso que somos capazes de brigar entre nós, Y pastores. por eso tenemos la capacidad de pelear nosotros, los pastores, uno con Porque el otro. brigamos por causa de ovelhas. Peleamos por las ovejas. Ou brigamos por causa de território. Peleamos por causa del territorio. Brigamos por causa de títulos. Peleamos por causa del título. Brigamos por monte de coisa Peleamos por un montón de cosas que temos dentro da religião. que tenemos dentro de la religiosidad. E ainda temos coragem de falar dos católicos. Y tenemos todavía coraje de hablar más de los católicos. Sabe por que fazemos isso? ¿Saben por qué hacemos esto, hermanos? Porque a nossa alma é prostituta. Porque nuestra alma es adúltera. Está contaminada pela religiosidade. Está contaminada por la religiosidad. Este é o primeiro diálogo Este es el primer diálogo, da tua alma com o teu espírito. el primer argumento del alma para el espíritu. Tivemos um dia maravilhoso na presença de Deus. Tuvimos un día espléndido en la presencia de Dios. Como a tua alma Como tu alma não pode reproduzir o mesmo dia no dia seguinte, no puede reproducir el mismo día para el otro día, ela vai tentar reproduzir ella va a tentar reproducir fazendo a mesma oração, haciendo la misma oración, cantando o mesmo hino, cantando la misma alabanza, fazendo tudo a mesma coisa, haciendo todo lo mismo igual, para podermos sentir a mesma coisa que sentimos um dia antes. para poder sentir lo que sentimos ayer. Sabe o que é isso? ¿Sabe qué es esto? Religiosidade. Religiosidad. Porque Deus tem uma água nova para hoje. Porque Dios tiene una agua nueva para el día de hoy. Ele tem uma revelação nova para hoje. Él tiene una revelación para hoy. Ele tem algo novo para mim hoje. Él tiene algo nuevo para nosotros O hoy. que foi de ontem foi de ontem. Lo que fue de ayer fue de ayer. O que será de amanhã é de Lo amanhã. que es de mañana es de mañana. Mas o meu espírito tem sede hoje. Pero mi espíritu está con sed hoy. E a água de Y ontem la agua de ayer já não é mais pura. ya no es pura. Porque depois que sai da fonte, Porque después que salió de la fuente se contaminó. então a água de ontem Entonces la agua de ayer não sacia meu espírito. no sacia el espíritu. Eu preciso de uma água Yo nova. necesito una agua nueva. E isto só se adquire Y esto solo conseguimos quando você treina a tua alma cuando usted entrena el alma entrar no altar secreto para entrar al altar secreto, para ter a nova revelação de hoje. para obtener una nueva revelación hoy. Eu te pergunto, Yo te pregunto, hermanos, quantas horas por dia ¿cuántas horas en el día você fica com o Senhor? usted permanece con el Señor? Você trabalha de 8 a 10 horas por dia Usted trabaja de 8 a 10 horas todos los días para alimentar o teu corpinho, para alimentar el cuerpo, que vai virar pó. que se va a transformar en polvo. Mas eu duvido Pero yo tengo dudas que não tem mais do que esta mão, que no hay más que 5 dedos, dedos aqui, aquí presentes que fica pelo menos 1 hora na presença de que Deus. pasan 1 hora en la presencia de Dios por día. E temos coragem Y tenemos el coraje de chegar na igreja, de llegar a la iglesia que somos filhos de Deus, y decir somos hijos de Dios, salvos, somos salvos e que somos verdadeiramente cristãos. y que somos cristianos. É mentira, Es una mentira, porque se aquele que dizemos que amamos porque si aquel que decimos que amamos não merece o nosso tempo, no merece el tiempo de nosotros, é porque nós estamos mentindo. es porque estamos pegando una mentira. Eu quero fazer uma pergunta para as mulheres. Yo quiero preguntar a las hermanas, a las mujeres, Sabe por que as irmãs foram genuinamente feitas à imagem e semelhança de Deus? ¿sabe por qué, hermanos? Porque las hermanas fueron hechas genuinamente la imagen y semejanza de Dios. Tudo que existia de bom no homem Todo lo que existía de bueno en el hombre foi tirado fue sacado e feito à mulher. y fue hecho en la mujer. Olha como elas ficam convencidas. Miren, hermanos, ya se convencieron, ¿verdad?
Ficaram vaidosas. Ya están vanidosas. Sabe o que sobrou para os homens? ¿Sabe qué sobró para el hombre? O bagaço. El bagazo. Sim? As mulheres reclamam. Y todavía las mujeres reclaman. Os homens não choram. Los hombres no lloran. Mas para que temos que chorar? ¿Y para qué llorar? ¿Para qué Elas llorar? choram por elas e por nós. Ustedes lloran por nosotros y por ustedes. De tanto que choram. De tanto que lloran, hermanos. E assim vai. Y así va. Mas elas sentem Pero ellas sienten na sua alma en su alma muito mais do que os homens. mucho más que los hombres. É verdade ou não é? ¿Es o no es verdad, hermanos? Sim ou não? ¿Sí o no, hermanos? Certas coisas o homem nem dá bola. Hay algunas cosas que un hombre no da importancia. A mulher já está ali, meu Deus. Y la mujer ya está llorando Por causa dos sentimentos da mulher. por causa de los sentimientos de la mujer. Agora eu pergunto para vocês. Ahora yo le pregunto a ustedes, Se o teu marido, si tu esposo todos os dias, todos los días sai cedo de casa, sale temprano de la volta casa, muito tarde, regresa tarde, não fala com você, no habla contigo, não te dá uns beijinhos, no te besa, não te dá uns agarros, no te abraza, não te dá carinho, no te da ningún cariño, você se sente bem? ¿cómo te siente usted? ¿Te sientes bien? Você casou para não ter homem? ¿Usted casó para no tener esposo? Ficasse solteira. Entonces tenía que quedar soltera. Porque você só casou porque teria um homem. Usted solamente se casó para tener un esposo. E a função do homem E é te proteger, Y la función del esposo es protegerte, dar carinho darte cariño, e atenção. atención, Porque sem atenção não existe manifestação de amor. porque sin darte atención no hay manifestación de amor. Então imagina, se uma mulher sente com o marido isso, Imagínate si una esposa siente eso con su esposo, imagina Deus imagina a Dios em relação a nós. en relación con nosotros. Nos criou Él nos crió para ser filho dele, para que nosotros somos hijos de Él, para nós amarmos a Deus. para que lo amemos E nós nem estamos aí para ele. y nosotros no le hacemos la misma importancia. Sabe por que fazemos isso? ¿Sabe por qué hacemos esto, hermano? Por um motivo. Porque nuestra alma es adulta. Porque na verdade seguimos Porque la verdad seguimos uma religião. una religión. Não temos intimidade. No tenemos intimidad, hermanos. Diga para mim, Diga para el pastor aquí, hermanos. brasileiro, Diga assim, brasileño. você veio me dizer Usted vino aquí a decir que eu não sou crente. que yo no soy cristiano. Você acertou. É isso que eu vim fazer. Es exactamente eso que el pastor vino a hacer, hermanos. Ahora sí, hermanos, ya puede abrir la puerta, porque nosotros vamos a salir corriendo aquí. Você só não está no mundo Usted solo está en el mundo porque você conheceu a palavra, porque conoce la palabra, mas ela fica fechada todos os dias. pero la palabra está allá cerrada todos los días. E isso aqui virou para você um amuleto, Eso aquí ahora es un amuleto, un resguardo, mas não é mais uma verdade, pero ya no es la verdad, porque você nem lê. porque usted ya no lee. Alguns põem elas abertas em casa Algunos dejan la Biblia abierta en casa e servem como aeroporto de y mosquitos. sirve como si fuera el aeropuerto para los mosquitos. Na verdade, esta palavra En la verdad, esta palabra tinha que estar em teu coração. tiene que estar en tu corazón, tenía que estar en tu corazón. Aprendi uma coisa em Israel. El pastor estuvo en Israel y allá aprendió algo, hermanos. Eu estava na sinagoga de Cafarnaum, Él estaba en una sinagoga en la ciudad de Cafarnaum, que era a sinagoga que Jesus frequentava. la misma sinagoga que Jesús frecuentaba. E o líder da nossa caravana Y el líder que estaba guiando la caravana me chamou bem no meio da sinagoga. lo llamó en el centro de la sinagoga. E hoje não tem mais telhado, Y hoy ya no hay techo porque são só ruínas. porque son solamente las ruinas. E ele me fez uma pergunta. Y él hizo una pregunta al pastor. Coraiola, Dijo por ahí, ¿verdad? por que em que ocasião que se fecha a porta da frente da sinagoga? ¿En qué ocasión se cierra la puerta de adelante de una sinagoga? Eu disse, não sei. El pastor respondió, le contestó, dijo, no sé, Não sou judeu yo no soy judío e nunca entrei numa sinagoga. y yo nunca entré en una sinagoga. Vocês sabem por quê? ¿Usted sabe por qué, hermano?
e se fecha a porta da frente da sinagoga? ¿Usted sabe por qué se cierra la puerta de adelante de una sinagoga? Durante os trabalhos do culto? Durante el culto. Quem sabe? ¿Alguien aquí sabe contestar esta pregunta? ¿Por qué se cierra la puerta de adelante de una sinagoga? Eu não sabia. El pastor no sabía, hermanos. E daí ele me falou. Y de ahí el pastor, Ele disse na hora le dijo solamente la hora que o rabino que el rabino vai pegar os rolos da palavra de Deus, va a buscar los rollos de la palabra de Dios. o porteiro fecha a porta da frente, El portero cierra la puerta de adelante, porque nesse instante, porque en este momento, quando se abre a palavra, cuando se abre la palabra, não se torna mais uma sinagoga, ya no es más una sinagoga, mas passou a ser um templo. pero pasó a ser un templo. Fiquei meditando El pastor se puso a pensar e Deus falou comigo. y Dios le habló al pastor. Ele disse: muitos crentes Y Dios le dijo a él: muchos creyentes dizem que são templos do Espírito Santo, dicen que son templos del Espíritu Santo, mas continuam com a porta aberta pero siguen con la puerta abierta e com a palavra fechada. y con la palabra cerrada. Então, para você ser templo do Espírito Santo, Entonces, para que usted sea un templo del Espíritu Santo, a porta tem que estar fechada. la puerta tiene que estar cerrada. A porta da tua vida tem que estar fechada para o pecado. La puerta de tu vida tiene que estar cerrada para el pecado. Você tem que parar o argumento da alma, Usted tiene que parar el argumento del alma que diz que o pecado é do homem. que dice que el pecado del hombre, O pecado é do homem quando ele não conhece a palavra. que dijo que el pecado es del hombre cuando el hombre no Porque conoce la depois que palabra. eu conheço a palavra, eu não tenho mais desculpa para pecar. Porque después que el hombre conoce la palabra ya no tiene excusa para pecar. Porta fechada, Puerta cerrada, palavra aberta. palabra abierta. Porta cerrada, Puerta cerrada, palavra aberta. palabra abierta. Por isso que a nossa alma continua argumentando com religiosidade. Es por eso que nuestra alma sigue con los argumentos de religiosidad. Porque não somos templos do Espírito. Porque no somos templos del Espíritu. Alguém pode ser crente Alguien puede ser cristiano e continuar abrindo os sites de pornografia? y continuar viendo las páginas de pornografía. Pode ser cristiano Puede ser cristiano así, e hermano. continuar se masturbando? Puede ser cristiano y continuar masturbándose. E ser cristão Y ser cristiano e começar a falar dos outros? y comenzar a hablar de otros. E ser cristão e mentir? Y ser cristiano y pegar mentiras. E ser cristão e ser desonesto? Y ser cristiano y no ser honesto. Isto não é templo do Espírito Santo. Esto no es templo del Espíritu Santo. Isto é sinagoga de Satanás. Esta es una sinagoga de Satanás. Você notou que eu estou bravo? ¿Usted notó que el pastor está enojado? Viu, Vicente? Yo, pastor Vicente. Você me provocou essa ira. La culpa es del pastor Vicente que le provocó la ira. Mas nós não podemos brincar. Pero nosotros no podemos jugar. A coisa é muito séria. Es algo serio. Porta fechada, Puerta cerrada, palavra aberta. palabra abierta. Comigo, porta fechada, Puerta cerrada, palavra aberta. palabra abierta. Se você não for assim, Si usted no hace así, você está se enganando. usted se engaña a sí mismo. Porque jamais você chegará no céu desta maneira. Porque jamás entrarás en el cielo de esta forma. Porque desta maneira, Porque de esta forma, você logo usted rápidamente será um dos clientes do inferno. será uno de los clientes del infierno. Está se enganando na terra. Estás engañando a ti mismo en la tierra. Está vivendo de religiosidade. Estás viviendo de religiosidad. O cara foi para um motel, Un hombre fue a un motel, adulterou, cometió adulterio e no domingo y el domingo se ajoelha na carteira dobló la rodilla en la silla e ora. y oró. Faz aquele ar espiritual Hizo como que un aire así de espiritualidad, de religiosidade. de religioso. E na segunda-feira, Y el lunes, e na terça, y el e na martes, quarta, y el miércoles está pecando do mesmo jeito. está pecando de la misma forma. Isto é sinagoga de Satanás, Esto es una sinagoga de Satanás, mas não o templo do Espírito pero Santo. no un templo del Espíritu Santo. Então não aceite mais Entonces no acepte más que a tua alma que tu alma seja prostituta. sea adulterada.
Segundo argumento. Há segundo argumento, irmãos. Continua. Vamos prosseguir. Paramos aqui quando a mulher dijo al Espírito, porque sigue diciendo, porque los judíos y samaritanos, en el versículo 9, hermanos, terminando el versículo, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10. Respondió el Espíritu y le dijo: si conoceras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías y él te la daría agua viva. O Espírito fala para a alma. El Espíritu habla con el alma. Se você conhecesse Si usted conociera o noivo verdadeiro, el novio de verdad, você nunca mais teria sede. usted jamás tendría sed. Jamais voltaria a tirar a água desta fonte. Jamás volvería a sacar agua de esta fuente. O que está precisando na igreja hoje? ¿O qué necesitamos hoy en la iglesia? Conversões verdadeiras. Convertimentos de verdad. O que existe é emoção. O que existe es emoción. As músicas que cantamos, Las alabanzas que entonamos para agradar minha alma. entonamos simplesmente para agradar el alma. Vamos falando qualquer coisa, Vamos hablando cualquier palabra sem analisar na palavra sin meditar en la palabra, o que estamos falando. lo que estamos hablando. Oh meu Deus, Oh Dios mío, me ajuda. ayúdame. Deus já te ajudou. Pero Dios ya te ha ayudado. Mandou Jesus, Dios ya envió a Jesús. morreu na cruz, Murió en la cruz. te deu a salvação. Te dio la salvación. Agora toma vergonha na cara Ahora cría vergüenza, hermano, e toma uma posição. y toma una actitud. Oh Senhor, Oh Señor, me ajuda a não pecar mais. ayúdame a no pecar más. Deus não vai te ajudar a não pecar, Dios no te va a ayudar a no pecar, porque pecado porque el pecado é cometido pelo homem, es cometido por el hombre, mas pecado pero el pecado é evitado pelo homem. es también evitado por el hombre. Jesus falava: Jesús hablaba, vá y não peques mais. no peques más. Se ele diz vai, não peques mais, Si él dijo ve y no peques más, significa que nós podemos resistir o pecado. significa que tenemos capacidad de resistir A al Bíblia pecado. diz La Biblia dice que não existe tentação que no existe ninguna tentación que não pode ser que resistida. no puede ser soportada. Sabe por que continuamos pecando? ¿Usted sabe por qué seguimos en el pecado? Porque gostamos da religião. Porque nos gusta la religiosidad. Porque se vivêssemos do Espírito, Porque si usted caminase y viviese en el Espíritu, não gostaríamos mais de pecar, no le gustaría el pecado, para não nos afastar de Deus. para no apartarnos de Porque a Dios. essência Porque es la esencia de minha vida de mi vida, Amém. estar Amém. junto com Deus. estar junto a Dios. Mas para muitos crentes, Pero para muchos cristianos, isso não é importante. esto no tiene importancia. É que nem Saul. Es como Saúl, hermano. Não importa se o profeta está junto com a gente. No importa si el profeta está junto con nosotros. O importante Lo importante é apresentar o sacrifício. es presentar el Se sacrificio. Deus estiver presente Si Dios está presente ou não estiver, o no está presente, não tem problema. no hay problema. Para mim é importante Para mí es importante o horário que o culto termina. el horario que termina. Estamos hablando de Saúl, ¿verdad? Saúl. No, estou Saúl. falando- Estamos hablando del rey Saúl. Seu Saul. Eu estou falando de crente. Sí, ahora estamos hablando de cristianos nosotros. Ficamos olhando para o relógio para ver que horas vai terminar o culto. Nosotros nos ponemos a mirar el reloj para ver qué hora va a Temos a terminar. oportunidade de conhecer a palavra. Tenemos la oportunidad de conocer la Nós palabra, estamos loucos para ir para casa, pero tenemos una locura para ir para la casa, assistir televisão, mirar la televisión, entrar na internet. entrar en el internet, conectar a internet. Alma prostituta. Alma prostituta, alma adúltera. O importante é seguir o esquema do culto. Lo importante, hermanos, es seguir las normas del culto. 3 hinos,
3 alabanzas, algumas oportunidades. algunos especiales. Daí é o momento do dízimo e da Y ahí oferta. pasamos por la ofrenda y los diezmos. E daí vem a Y palavra. ahí viene la predicación. E daí fazemos umas orações. Y allí hacemos unas Mais oraciones, religiosa do que qualquer coisa. pero más religiosa que todo. Porque tem oração que não move o céu. Porque hay oración, hermano, que no mueven nada. El cielo no se mueve. Senhor, Señor, nos ajuda nos ayuda a fazer esse culto. a hacer este culto. Meu Deus do céu. Dios mío del cielo. Deus não vai ensinar você a fazer o culto. Dios no te va a enseñar a hacer el culto, hermano. Você que faz o culto. Usted hace el culto. Porque o culto é o Senhor. Porque el culto es para Dios. Ele está esperando que você faça alguma coisa. Él espera que usted haga algo. Daí na hora Y ahí en el momento do momento del diezmo, nós dizemos: nosotros decimos, não concordo com o dízimo. no estoy de acuerdo con el diezmo. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque o dízimo é do Velho Testamento. Porque el diezmo es del Antiguo Testamento. Mas agora eu estou no Novo Testamento. Pero ahora yo vivo el Nuevo Então vamos Testamento. rasgar a Bíblia. Entonces vamos a romper la palabra. Porque se o Velho Testamento não está na Bíblia, a gente não precisa fazer mais nada lá. Porque si el Antiguo Testamento no está en la Biblia, no necesitamos Vamos ler nada só o más. Novo Testamento. Vamos a leer solamente el Nuevo Testamento. Que tal a gente rasgar a Bíblia? ¿Por qué no rompemos la Biblia? Sim ou não? ¿Sí o no, hermanos? Mas tem uns mais espirituais. Pero hay otros todavía más espirituales. Eu estou no Novo Testamento Yo estoy en el Nuevo Testamento e eu digo assim: não há problema. y yo digo así, no hay problema. Se você está no Novo Testamento, Si usted está en el Nuevo Testamento, vamos fazer o que o Novo Testamento diz. vamos a hacer solamente lo que el Nuevo Testamento No dice. Velho Testamento Y el Antiguo Testamento diz que você tem que dar 10% do que você ganha. dice que usted tiene que dar 10% de toda tu ganancia. E no Novo Testamento Y el Nuevo Testamento não fala de 10%. no dice de 10%, Fala tudo. dice todo, Aleluia. Tudo. todo. Assim. Então, se você quer ser do Novo Testamento, Si usted quiere hacer el Nuevo Testamento, chega na tua casa, llega ya a tu casa, vende tudo vende todo e traz para a y igreja. trae para la iglesia. É simples. Es simple así, hermanos. Sí, Señor. Aleluia. Aleluya. Se 10% está muito caro, Si 10% es mucho, dá tudo, da todo. porque fica mais barato, Se pone más barato. Porque te quedas nada. porque não sobra nada. No te sobraría E nada. você não precisa se preocupar com mais nada. Y usted no tiene que preocuparse con más nada. Sabe por que temos dificuldade em dar o dízimo? ¿Sabe por qué nosotros tenemos dificultad para traer el diezmo, hermano? Porque somos religiosos. Porque somos religiosos. O pastor chama a igreja para uma oferta. El pastor llama a la iglesia a traer una ofrenda. Os mais espirituais Los que son más espirituales já começam a dizer: ya comienzan a decir, esse pastor só quer o nosso dinheiro. ese pastor solamente quer plata. Sabe por quê? ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque a nossa alma é prostituta. Porque nuestra alma es adulterada. E nós julgamos os outros Y nosotros juzgamos a los demás pelo que somos. por lo que nosotros somos. Aham. Amém. Diga comigo. Diga conmigo. Diga para o teu irmão. Diga para o teu Diga irmão. para tu hermano. Diga para tu hermano. Hoje não foi um bom dia de vir para a igreja. Diga para tu hermano, hoy no fue un buen día para venir a la iglesia. Eu gostaria de vir falar para você de bênção. A mí me gustaría, el pastor le gustaría llegar aquí y hablar solamente de bendiciones, hermanos. Mas infelizmente Pero infelizmente, eu tenho que pregar a palavra. el pastor tiene que hablar de E la a palabra. palavra tem um princípio. Y la palabra tiene un principio. As bênçãos Las bendiciones são a consequência son la consecuencia de que eu vivo a palavra. de que yo viva la palabra. Pá, porta fechada, Puerta cerrada, palavra. palabra abierta. Como que eu posso chamar de cristão ¿Cómo que yo puedo llamar a usted de cristiano se o casal si el matrimonio faz sexo anal hay sexo anal e oral? y oral? Que a Bíblia condena. La Biblia condena. Sabe qual é o problema do sexo anal? ¿Sabe cuál es el problema del sexo anal? Que o homem que obriga a mulher a fazer isto El hombre que obliga a la mujer a hacer esto é porque é homossexual. es porque es homosexual.
Ele não quer uma relação natural com uma mulher. Él no quiere una relación natural con una mujer. Ele quer uma relação masculina. Él quiere una relación masculina. Por isso que tem muitos homens Es por eso que hay muchos hombres que obrigam as mulheres a fazer sexo anal. que obligan a la mujer a hacer sexo anal, Porque na verdade eles são homossexuais. porque en realidad son homosexuales. A igreja tem que começar a falar a verdade. La iglesia tiene que empezar a hablar la verdad. Nós estamos cheios de gente rustida dentro da igreja. Estamos llenos de personas Escondidas. engañándose dentro de la iglesia. Então não é ser cristão dessa maneira. Entonces no hay como ser cristiano de esta A forma. maior prova La mayor prueba que a alma é prostituta que el alma es adúltera é que eu continuo me mover na lama. es que yo me continúo a meterme al lodo E no domingo estou na igreja. y al domingo estoy E depois y después participo da Santa Ceia. participo en la Santa Cena Como se nada tivesse acontecido. como si nada hubiera acontecido. Peca. Peca. Peca Despeca. y después Despeca. despeca. Peca. Peca Despeca. y 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 despeca. Até quando você vai brincar com Deus? ¿Hasta cuándo va a jugar con Dios? Um dia as consequências vêm. Un día viene la consecuencia. Daí corre para o pastor. Ahí llega corriendo el pastor. Pastor, a maldição me pegou. Pastor, tengo una maldición en mi vida. Nada que você não merece. Nada que usted no merezca. Porque foi você que plantou. Porque fue usted mismo que sembró. Sabe o que é religiosidade? ¿Sabe qué es religiosidad? Continuar na lama, Continuar en el lodo, frequentando a igreja. frecuentando la iglesia. Aquele que verdadeiramente se converteu, Aquel que verdaderamente se ha convertido, ele abandona o pecado. él deja de verse el pecado. Vamos para o segundo diálogo. Vamos para el segundo diálogo, hermanos. Proseguimos en el versículo 11. La alma La alma le dijo: Espíritu, no tiene con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tu agua viva? continua. Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual beberon él, sus hijos y sus ganados? Respondió. Aí, olhem bem qual foi o argumento da alma. O Espírito disse: El Espíritu, mira bien cuál fue el argumento del alma, hermanos. El Espíritu dice: se você conhecer a água da vida, si usted conoce el agua de la vida, nunca mais vai tirar a água deste poço. jamás va a tener que sacar agua de este pozo. Qual foi o argumento da alma? ¿Cuál fue el argumento que traba el alma? Você não tem corda. Usted no tiene una cuerda, una soga. Você tá sem balde. Usted no tiene un cántaro. Então quer dizer, a alma começa a argumentar tudo negativamente. El alma comienza a sacar argumentos negativos. E o maior sinal da alma prostituta Y el mayor señal que tiene una alma adúltera é que você não crê. es que usted no cree. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque ela todo o tempo está dizendo: Porque ella todavía está diciendo: você não tem dinheiro, usted no tiene dinero, você não pode, usted no puede, isso não é para você, esto no es para ti, você não está preparado, usted no está preparado, isso é para quem foi escolhido por Deus. eso es para aquel que fue escogido por Dios. Sabe por que a alma te diz isso? ¿Sabe por qué el alma te dice así? Porque é prostituta. Porque es adúltera. A Bíblia diz La palabra de Dios dice que tudo posso naquele que me que fortalece. todo puedo en aquel que me fortalece. E a tua alma continua te dizendo: Pero tu alma sigue hablando: você não pode, usted no puede, você não está preparado, usted no está preparado, você não capacitado, pode fazer essa viagem, usted no puede hacer este viaje, você não pode dar essa oferta, usted no puede dar esta ofrenda, você não pode dizimar. usted no puede dar diezmo.
Você não pode ser pastor. Usted no puede ser pastor. A alma é prostituta. El alma adúltera. Primeiro argumento, Primero argumento, religiosidade. religiosidad. Segundo argumento da alma, Segundo argumento del alma, situação es una situación ou circunstância. o una circunstancia. E a tua alma vive no desespero da urgência. Tu alma vive desesperada por No desespero tu alma vive desesperada por pela urgência. por la urgencia. Por que você não tem paz? ¿Por qué que usted no tiene paz? Porque vive na urgência Por das quê? circunstâncias e situações. Porque vive siempre con urgencia de circunstancias y situaciones. Só que há uma promessa de Deus. Hay una promesa de Dios. Aqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor. Aquellos que verdaderamente tienen un conocimiento del Señor, O Shalom, Shalom, el Shalom Shalom, seguirá esta pessoa. seguirá a esta persona. Sabe o que é Shalom, Shalom? ¿Sabe qué significa o qué es Shalom Shalom? Nada roto, nada falta. Paz e nada te faltará. Paz y nada te faltará. Segundo argumento da alma, Segundo argumento del alma, você não pode. usted no puede. Veja uma resposta do Espírito. Vea la respuesta del Espíritu, capítulo 3, el versículo 13, perdón. Respondió el Espíritu y le dijo: cualquier que beber de esta agua volverá a tener sed, mas el que beber del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para la vida eterna. Olhe o que fala a alma. Mira bien, hermanos, ¿qué dice el alma? La alma le dijo: Señor, dame esta agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El Espíritu le dijo. Qual foi o terceiro argumento da alma? ¿Cuál fue el tercer argumento que dijo el alma? O Espírito falou: El Espíritu le dijo: quando você conhecer a fonte das águas vivas, cuando usted conocer la fuente del agua viva, você não precisa mais tirar água deste poço. usted ya no va a necesitar sacar agua de este A pozo. alma respondeu o quê? El alma le respondió: ¿qué? Então me dá logo isto. Entonces dame rápidamente de Porque esto, não vou precisar mais ir buscar água. que ya no necesitaré más de ir a sacar agua. Esse é o terceiro argumento da alma. Ese es el tercer argumento del alma. Quando você vivia mal, Cuando usted vivía mal, não tinha dinheiro, no tenía plata, só tinha uma roupa para vestir, solo tenía una muda de ropa para vestir, o teu sapato el zapato tuyo tinha um buraquinho, tenía un hueco, que quando você passasse uma moeda, que cuando se pasa de una moneda, você sabe se era cara ou coroa. usted sabía si era caro o corona. Mas você vinha para a igreja, Pero usted venía a la iglesia, não perdia nenhum serviço da igreja, no perdía ningún culto en la iglesia, orava várias horas, oraba varias horas, falava em língua, hablaba en lenguas, vinha nas vigílias, venía a la vigilia, 3 dias de jejum por 3 días de semana, ayuno por semana, pagava o preço que tinha que pagar, pagaba el precio que tenía que pagar, e agora Deus começa a te abençoar. y ahora Dios comienza a bendecirte. O sapato que era furado, agora você tem um sapato novo. El zapato que estaba roto ahora ya es un zapato nuevo. Aquela calça da liquidação, agora você já pode comprar uma calça de marca. El pantalón que compraste en promoción, ahora ya compra un pantalón de marca. Você vivia de uma camiseta de promoção, agora você já vive com um terno. Usted vivía con una camiseta de promoción, ahora tienes un saco. Agora você já chega na igreja com pose. Ahora llega a la iglesia y tiene una postura altiva. Mas começa a se acomodar. Pero comienza el acomodo. E o terceiro argumento da alma é exatamente a acomodação. Y el tercer argumento del alma es que estamos acomodados. Então o tempo todo o teu espírito Entonces todo el tiempo su espíritu vai ouvir da tua alma va a escuchar de tu alma religião, religión, situação e circunstância situaciones y circunstancias e acomodação. y acomodación.
Sabe o que acontece no final da história? ¿Sabe qué acontece al terminar esta historia? O teu espírito continua com sede. Tu espíritu sigue teniendo sed. Poderíamos terminar aqui Ya podíamos parar por aquí, a hermanos. pregação, não poderíamos? Ya podíamos parar por aquí la predicación. Porque agora acontece algo nesse texto. Porque de aquí adelante acontece algo en la palabra. Uma mudança repentina. Es un cambio repentino, drástico. O espírito que estava falando de água, de poço, El espíritu que estaba hablando del agua, de la fuente, vira para a alma se vuelve hacia el alma e diz: y le dice, versículo 16, dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y venga acá. a alma respondeu. Y el alma le responde, le contesta en el versículo 17, respondió el alma Não tem. y dijo, no tengo marido. El espíritu le dijo, bien ha dicho, no tengo marido, porque 5 maridos ha tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Na verdade, agora ele começa a tratar no âmago da questão. En verdad ahora él comienza a tener un trato profundo en la cuestión. A alma é religiosa, El alma es religiosa, vive na situação e circunstância vive en una situación y circunstancia e te acomoda. y todavía te acomoda. Mas o problema Pero el problema é que a alma es que el alma é prostituta. es adúltera. Ela já se casou com 5 Ela ya tuvo 5 e agora está com o esposos sexto, y ahora tiene un sexto, porque na verdade ela não tem uma aliança porque en la realidad ela no tiene un pacto com o noivo con verdadeiro. el novio de verdad. O primeiro pacto que a tua alma faz é com o dinheiro. El primer pacto que tu alma realiza es con la plata. Este é o primeiro noivo da alma. Es el primer novio que tiene el alma. O segundo pacto é com o trabalho. El segundo pacto es con el trabajo. O terceiro é com a fama, El tercero es com a con tua reputação. el tercero es con la fama, con tu reputación. O quarto, El cuarto, o quinto el quinto e o sexto, y el sexto, você escolhe. usted escoge. Sabe por quê? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque é você que sabe com quem tua alma casou. Es usted que sabe con quién tu alma ha adquirido matrimonio. Porque se você conhecesse verdadeiramente o noivo verdadeiro Porque si usted conociera de verdad el novio verdadero e você tivesse uma aliança com y ele, usted tuviera un pacto con él, você não vivia na religiosidade, usted no viviría en la religiosidad, você não vivia por situação e circunstância usted no viviría por las situaciones y las e circunstancias jamais se acomodaria. y jamás sería acomodado. Mas sabe por que se acomoda? Pero ¿sabe por qué somos acomodados? Porque o dinheiro é mais importante, Porque el dinero es más importante, porque o teu trabalho é mais porque importante. el trabajo tuyo es más importante. Dia, Un día, a minha igreja, en la iglesia del eu pastor, disse assim: el pastor dijo así, vou fazer um teste com os crentes que estão aqui voy a dentro. hacer una prueba con ustedes, con las personas que estaban dentro de la Cheguei iglesia. no culto Llegó al culto e disse: y dijo el pastor, quarta-feira miércoles é feriado. es feriado. Já gritou, Uno ya habló, mas não é feriado. pero no es feriado. Eu digo, a partir de agora é. A partir de ese momento, dijo el pastor, Eu es. decreto feriado. El pastor dijo, yo declaro que es feriado. E das 6 da manhã Y de las 6 de la mañana às 6 da tarde, a las 6 de la tarde, nós vamos ficar na igreja nosotros vamos a estar aquí en la iglesia, jejuando ayunando e adorando o Senhor. y adorando al Señor. Mas já gritou: Pero uno ya dijo, mas pastor, pastor, eu vou levar falta na aula. yo voy a faltar al colegio. E eu perguntei Y el pastor preguntó, quantas vezes você levou falta ¿cuántas veces usted faltaron en el colegio para assistir a seleção brasileira jogando futebol. para mirar la selección de Brasil jugar fútbol? Porque o quarto noivo Porque el cuarto novio, para o homem é o futebol para el hombre el fútbol e para a mulher a y novela. para la mujer la novela. Diga para o teu irmão: meu irmão, Diga a tu hermano ahí que está a tu lado, diga era a mi hermano, melhor não ter vindo para o culto. era mejor no haber venido a este culto. Porque esse homem parece que é um profeta. Porque este hombre parece que es Está profeta. revelando minha vida. Está revelando mi vida.
Sim ou não? ¿Sí o no, hermanos? Sí, amén. É melhor você confessar logo. Es mejor confesarse logo, hermanos. Daí outro gritou: Y ahí otro le dijo al pastor, mas pastor, pero pastor, se eu faltar ao trabalho, si yo faltara a mi trabajo, vou perder o dinheiro por uma falta voy a perder el dinero de un día por faltar. e perco o domingo. Y también perco el domingo mío. Porque no Brasil é assim. Porque ahí en Brasil la ley es así, Se hermano. você faltar um dia, Si usted falta un día, você não tem direito à folga do domingo. usted no tiene derecho a faltar el domingo. Você falta um dia, Si usted falta un día, desconta 2. le hacen descuento de 2. Eu digo assim, diz para ele: El pastor dijo así para él: se Deus si Dios não é suficientemente Deus na tua vida, no es suficientemente Dios en su vida que você possa faltar ao teu trabalho para que usted pueda faltar a su e trabajo pagar do teu bolso y pagar de tu bolsillo 2 dias de trabalho, 2 días de trabajo, é porque Ele nunca foi teu Deus. es porque Él nunca ha sido Dios en su vida. Tremendo. Amén. Gente, ser crente é morrer. Hermano, ser creyente es para até morir. Você lê na Bíblia os homens morrendo Usted lee en la Biblia que hombres murieron e você não é capaz de fazer nada pelo y reino. usted no es capaz de hacer nada por el reino. Você só quer vir no culto de domingo. Usted solamente quiere llegar al culto de domingo. Você nunca ora, Usted no ora, nunca no jejua, ayuna, nunca ajuda a igreja. no ayuda a la iglesia, Só quer receber a bênção. solo quiere recibir bendiciones. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque a tua alma é prostituta. Porque tu alma es adúltera. A minha esposa me falou: Mi esposa me dijo, com certeza eu tenho certeza, con certeza yo tengo certeza, que só vou eu e você para a igreja. solo voy yo y usted para la iglesia. Ninguém vai Nadie. faltar um dia de trabalho. Nadie va a faltar un día de trabajo. Eu digo, mas eu estarei lá. El pastor dijo, pero yo voy para el culto. 6 horas da manhã eu cheguei na porta da igreja A las 6 de la mañana el pastor estaba a la puerta de la iglesia e a igreja estava me esperando. y la iglesia lo estaba esperando. Nesse tempo, En esos días nós vivemos um avivamento hubo un avivamiento, hermanos, tão grande tan grande. que as pessoas caíam na unção na porta da igreja. Las personas caían allá afuera, llegando a la puerta de la iglesia, A unção. en la unción, hermanos. Em vigílias En vigilias aconteciam coisas sobrenaturais. acontecían cosas sobrenaturales. Eu estava com 20 pessoas em cima de um monte. El pastor tenía 20 personas orando con él en el monte. Só para você ter uma ideia, Para que usted tenga una percepción, uma pessoa caiu no chão, una persona cayó en el na piso, unção, en la unción, e em vez de ficar no chão, y en vez de estar en el piso, ficou flutuando desta altura. flotaba a 50 centímetros del piso, hermanos. Sabe por quê? Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque uma igreja Una iglesia verdadeiramente convertida, verdaderamente que convertida, ora, que ora, que tem intimidade, y que tiene intimidad, que jejua, y ayuna, que não deixa a alma lhe controlar, que no deja el alma controlarte, puxa o céu para a terra. jala el cielo para la tierra. Aleluya. Sabe por que as nossas igrejas não têm poder? ¿Sabe por qué que las iglesias de hoy no tienen poder? Porque anda na alma. Porque anda en el alma. Tudo é desculpa. Todo es una excusa. Hoje eu estou com dor de cabeça. Hoy yo tengo dolor de cabeza. Hoje eu estou com dor na perna. Mañana tengo dor na Hoje eu pierna. estou com isso. Tengo dolor de eso. Ah, eu não vou levantar agora porque Deus não vai ligar que eu não ore agora porque eu estou muito cansado. Yo no voy a levantar ahora, yo no voy a ir ahora y Dios no va a importar que yo no oro porque estoy muy cansado. Sabe por que você faz isso? ¿Sabe por qué usted hace esto? Alma prostituta. Alma adúltera. Porque se você tivesse uma aliança Porque si usted tuviera un pacto verdadeira com o noivo, verdadero con el novio, você não abria a mão da presença. usted no abriría mano de estar en la presencia de Me Dios. lembrei de uma história. El pastor se acordó de algo, hermanos, de una historia. Tinha uma moça na igreja, Había una muchacha que estaba en la iglesia, louca para casar. estaba loca para casarse, hermano. Orava. Oraba y oraba y oraba E nada acontecia. y no acontecía nada. Desesperada. Estaba desesperada. Até que um dia um profeta Un día llegó un profeta e profetiza para ela: y profetizó hacia ella: eis que vos falo, eis que vos hablo, o teu príncipe está chegando. el príncipe tuyo está llegando.
E você sabe que príncipe que é príncipe Usted sabe que es príncipe, tem que vir a cavalo. tiene que venir montado en un caballo. E ela ficou esperando. Y ella se quedó ahí E esperando. passou um dia, Y pasó un e día, passou um mês, y pasó un e mes, passou um ano. y pasó un año, E o príncipe não chegava. y el príncipe no Mas llegaba. um dia Pero un día, ela ouviu o trote do cavalo. ella escuchó que venía un caballo, E ela viu de longe. y ella miró de lejos, E ela viu o noivo. y ella vio que venía el novio. E quando o cavalo Y chegou, cuando el caballo llegó, ela estava tão desesperada. ella estaba tan desesperada, Não esperou o noivo descer do no cavalo. esperó que el novio bajara del caballo, E casou com o cavalo. y se casó con el caballo. Um mês depois, Un mes después, foi falar com o pastor. fue a hablar con el pastor, Pastor, y dijo: pastor, eu casei com um cavalo. y me casé con un caballo, pastor. O pastor disse para El ela. pastor le dijo a ella, Mas claro, pero es obvio, todo mundo viu que se casou com o cavalo. todos nosotros miramos y vimos que usted casó con un caballo, Mas o senhor não sabe do pior. pero usted no sabe lo peor. Ele me dá coice, Él me pisotea e ele me morde. y él me muerde. E daí o pastor falou para ela. Y entonces el pastor le dijo: Mas isso é a natureza do pero cavalo. esta es la naturaleza de un caballo. Ele vai te pisotear Él te va a pisotear e vai te y morder. él te va a morder. Você casou com um cavalo. ¿Usted se casó con un caballo? Quando precipitamos as coisas, Cuando precipitamos las cosas, hermanos, estamos andando na alma. estamos andando en el alma. Porque quando andamos no Espírito, Porque cuando andamos en espíritu, caminamos en espíritu, tudo tem o seu tempo. todo tiene su tiempo. Esta noite, En esta noche quero te perguntar, quiero preguntarte: com quem você casou? ¿con quién has casado? Não estou falando do teu marido, No estoy hablando de tu esposo, nem de tua esposa. ni de tu esposa. Eu estou querendo saber Eu quero quais saber. dos 6 maridos que a tua alma adotou para fazer aliança. Yo quiero saber cuál de los 6 esposos que tu alma ha adoptado para hacer un pacto. Vocês sabem de uma coisa? ¿Usted sabe de algo? A Bíblia só dá uma possibilidade da mulher casar uma outra vez. La Biblia solo da una posibilidad de una mujer casar de nuevo. Quando? ¿Cuándo, hermanos? Quando o marido morre. Cuando el esposo muere, Quando está viúva. cuando está viuda. Então significa, Entonces significa para você fazer uma aliança que para que usted haga un pacto com o noivo verdadeiro, con el novio verdadero, você tem que matar os 6 maridos, usted tiene que matar los 6 esposos, que são teus amantes. que son tus amantes, Porque senão você não vai ter uma aliança com o noivo. porque si no usted no tiene un pacto con el novio. Só conhece verdadeiramente a Jesus Solamente conoce a Jesús, quem troca no seu coração el que cambia en su corazón o amor el amor por esses 6 amantes. por esos 6 amantes. E hoje, Hoy, nesse lugar, en este lugar, tem que acontecer uma carnificina. tiene que acontecer una matanza. Se você não matar Si usted no mata os 6 amantes da tua alma, los 6 amantes de tu alma, nunca jamás você vai ter aliança com o noivo. usted va a obtener una alianza, un pacto con el novio. Eu quero que você feche teus Yo olhos quiero que tú cierra los ojos, hermanos. e veja na tua vida Vea para tu vida en este momento. quem tem tomado o lugar de Deus na tua vida. ¿Qué has quitado el lugar de Dios de su vida? Abra um pouquinho teus olhos. Abre tus ojos un momentito. Foi tão importante esse assunto da alma com o Espírito, Fue muy importante, hermanos, esta conversación aquí del alma y del espíritu. que esta alma, Que esta alma, livre dos seus 6 amantes, libre de sus 6 amantes, foi para a cidade fue a la ciudad e trouxe toda a cidade para Jesus. y trajo toda la ciudad hacia Jesucristo. Sabe, porque ainda Panamá não é todo convertido, ¿Sabe por qué aún Panamá no está totalmente convertido? porque os crentes Porque los cristianos estão amaciados, están amaciados, acomodados, unidos. tem 6 amantes Tiene 6 e amantes não tem aliança com o noivo verdadeiro. y no tiene alianza con el novio, pacto con el novio verdadero. Porque a reação de que tem pacto com Deus Porque a reacción de una persona que é tiene pacto voltar con para a Dios cidade es regresar a la ciudad e voltar com toda a cidade y com o Senhor. regresar con toda la ciudad hacia la iglesia.
É fácil você saber. Es fácil de saber, Neste ano, en este año, de janeiro até hoje, de enero hasta hoy, quantas pessoas você ganhou para Jesus? ¿cuántas personas ha ganado para Cristo? É muito simples saber se a tua alma é prostituta. Es fácil saber si usted tiene una alma Porque adúltera. quando eu tenho uma aliança verdadeira com o noivo, Porque cuando yo tengo un pacto verdadero con el eu novio, fico grávido yo estoy embarazado e estou trazendo para a vida y estoy trayendo vida. quem estava morto. Que estaba muerto E trago um, y traigo e trago outro, y traigo e dos começo a ter filhos y espirituais. tengo hijos Por isso espirituales. que a Bíblia diz Es por eso que la Biblia habla que eu vou chegar à estatura de varão que perfeito. yo voy a llegar a la estatura de un hombre perfecto, E para chegar y para llegar nesta estatura, en esta estatura eu tenho que amadurecer espiritualmente. yo tengo que tener un amadurecimiento E a espiritual, tendência do amadurecimento y la espiritual tendencia del amadurecimiento espiritual é que eu vou ter filhos es que voy a tener hijos, e filhos para as nações. hijos para las naciones, Porque você nasceu, porque usted nació, porque você foi criado porque usted fue criado para ser pai para ser e padre mãe y madre de nações. de naciones. E eu te pergunto, Yo te pregunto, em um país tão importante como o Panamá, en un país de tamaña importancia como Panamá, estratégico até não querer mais, estratégico lo suficiente, sendo o local onde as nações passam, siendo un lugar a donde las naciones pasan, o que você está fazendo? ¿qué está haciendo? Ganhando dinheiro? ¿Está ganando plata? O que mais? ¿Qué más está haciendo? E não ganha ninguém para Jesus. Y no ganas a nadie para Cristo. Quando você vai ser pai de nações e mãe de nações? ¿Cuándo usted va a ser padre y madre de naciones? Quando Jesus voltar? Cuando Jesús volver. Daí já é tarde. De ahí ya es muy tarde, hermanos. Você tem que deixar de ter amantes. Usted tiene que abandonar tus amantes. Não, eu não estou falando de amante natural. No te estoy hablando de los amantes naturales. Porque crente eu acho que não tem amante. Porque cristiano no tiene amantes. Se tiver amante é porque não é cristiano. Si tiene amantes es porque no es cristiano. Eu estou falando dos amantes espirituais. Estoy hablando de los amantes espirituales. Quem você adotou como teu amante? ¿Quién usted ha adoptado como su amante? Um dos primeiros Uno de los primeros é o dinheiro. es la plata. Sabe por que temos dificuldade de ser fiel? ¿Sabe por qué tenemos la dificultad en ser fiel? Porque o dinheiro é mais importante do que Deus. Porque el dinero es más importante que Dios. Vocês sabem que a Cida é uma mulher muito próspera. Usted sabe que la hermana Sida es una persona muy próspera. Sim ou não? ¿Sí o no, hermanas? Nunca falta nada. Jamás ha faltado nada. Deus dá tudo para ela. Dios le da todo a la profeta. Porque a Bíblia tem uma promessa para as viúvas. Porque Dios tiene una promesa a las viudas. Deus cuida das viúvas. Dios cuida de las viudas. E a Cida é queridinha de papai. Y la hermana profeta Sida es la querida del papá. Deus entrega tudo para ela. Dios le entrega todo a ella. E nós estávamos numa conferência. El pastor y la pastora estaban en una conferencia. E ela chegou para mí. Ella llegó y dijo al pastor, Apóstolo Coraiola, apóstol Ayola, Deus me mandou agora Dios me dijo ahora entregar meu dízimo e minha oferta para você. para que yo entregara el diezmo y la ofrenda para usted. Eu disse, não, agora não. Y el pastor le dijo, no, hermana, ahora Só no. no final do culto. Solo al término del culto. Não, tem que ser agora. Ella dijo, no, tiene que ser ahorita. Eu digo, não, agora não. Y el pastor dijo nuevamente, no, ahorita no. Ela disse, mas tem que ser agora. La hermana Eu profeta digo, dijo, sí, tiene que ser ahora. não, deixa para o final do culto. Y el pastor insistió, dice, Sabe no, por que deja eu para não el final queria del culto. receber ali agora? ¿Sabe por qué el pastor no quería recibirle Porque ahora? ainda não tinha tirado as ofertas. Porque aún no había sacado las ofrendas. E eu já sabia o que ia acontecer. Y el pastor ya sabía lo que iba a acontecer. Porque Deus Porque Dios não me pede $100, no le pide $100, nem $1.000. ni $1000. Ele sempre me pede Él siempre le pide tudo. todo, Tudo. todo. E ela insistiu tanto Y la hermana profeta le insistió tanto al pastor que eu tive que receber. que el pastor tuvo que recibir. Mal eu recebi Y en el momento que el pastor recibió, e era final de mês. era el final del mes. Aquele dinheiro era tão bom para eu pagar as contas de tantas coisas que eu Y tinha. aquel dinero era muy bueno para que el pastor pudiera pagar las deudas que tenía. E Deus falou comigo: Y Dios le dijo al pastor, tudo que você recebeu, todo lo que usted ha recibido, entrega na oferta. entregue la ofrenda. Aleluia. Se eu tenho uma alma prostituta, Si el pastor tiene una alma adúltera, eu penso no quê?
El pastor va a pensar en qué? nas minhas contas, En las cuentas, nas en dívidas, las deudas, tudo que eu tenho que comprar. en todo lo que tiene que comprar. Mas se eu tenho uma aliança com o noivo verdadeiro, Pero si el pastor tiene un pacto con el novio verdadero, em primeiro lugar en primer lugar está o reino de Deus. está el reino de Dios. Amém. Veio a hora da oferta Vino la hora de la ofrenda e eu fui entregar a oferta. y el pastor fue y entregó la ofrenda. Você se lembra quando você me entregou? ¿Usted se acuerda, pastor, cuando entregó? R$1.400. R$1.400, só a oferta. Le entregó 1.400 reales, hermanos, que en plata brasileña sería más o menos como casi $500 en dinero americano. Faz bem $500? Sim ou não? $500 le ayudaría para algo, hermanos. Como não? Entreguei. El pastor entregó. Tudo bem. ¿Saben? Fui para Londres. El pastor viajó así a Londres, Inglaterra. Estava pregando em uma igreja em Londres. Estaba predicando allá en Londres. E à noite Y llegando la noche, abri meu computador abrió ahí el laptop e tinha um recado. y había un mensaje. A minha irmã La hermana del pastor falou que o advogado habló sobre un abogado, do Departamento de Estradas do el Brasil, abogado del Departamento de Carreteras de Brasil, estava esperando por mim estaba esperando al pastor e queria falar comigo. y quería hablar con el pastor. Daí, Nesse momento, chegando no Brasil, liguei para ele. llegando a Brasil, el pastor lo llamó Você quer falar comigo? y dijo al Señor: ¿usted quiere hablar conmigo? Sim. Y él dijo: sí. Nós vamos fazer a duplicação de uma estrada Nosotros vamos a duplicar una carretera e nós queremos acertar com você y nosotros queremos hacer un acuerdo contigo a indenização para la indemnización, do uso do teu terreno, que vamos a usar un terreno que es tuyo, que era da tua mãe, que era de tu mamá, e a estrada vai passar em cima. y la carretera va a pasar dentro, ahí sobre el terreno. Eu digo, meu? El pastor dijo: pero mío. Eu nunca recebi herança. El pastor dijo: pero yo no tengo ninguna Não tinha herencia. herança. El pastor dijo: yo no tengo herencia. Ela disse, mas o terreno é da tua mãe. Y dijo: pero sí, el terreno era de tu mamá. E daí eu fui lá. Y ahí el pastor fue allá. Realmente constatei. Cuando llegó, constató que el terreno pertenecía a la mamá de él. E o meu avô El abuelo de él tinha posto no testamento había colocado en un testamento 30 anos antes hacía 30 años que a minha mãe era dona daquele que terreno. la mamá de él era la dueña de ese terreno. Durante 30 anos Pasaron 30 años. estava escondido. Ese terreno estaba oculto. Eu não tinha conhecimento. El pastor no sabía de eso. E por causa do Facebook, Y por causa del Facebook, dizem que Facebook não é de Deus. dicen que el Facebook no es de Dios. Eu quero dizer que é, Es porque o diabo não é dono de nada. porque el diablo no es dueño de nada, hermanos. Amém. Amém. Por causa do Facebook me acharam. Por causa del Facebook encontraron al pastor. E sabe quanto vale o terreno? ¿Sabe cuál es el valor del terreno? R$1 milhão. $1 millón de reales, hermanos, que sería en torno a $400,000. E daí eu perguntei para o Senhor: Y el pastor le preguntó a Dios: Senhor, por que durante 30 anos Señor, ¿por qué pasaron esos 30 años? eu nunca soube disso? Y yo no sabía de eso. O que aconteceu ¿Qué pasó? que rompeu isso daí? ¿Qué pasó que rompió todo eso? E ele me disse: Y Dios le habló. você lembra da oferta da Cida? ¿Usted se acuerda de la ofrenda que la profeta Cida te había entregado? De uma outra oferta que eu entreguei em São Paulo? Y de una otra ofrenda que usted entregó en São Paulo. Eu estava testando o teu coração. Yo te estaba probando tu corazón. Se você fosse preso ao dinheiro, Si usted fuera materialista, é porque a tua aliança era mais com o dinheiro do que comigo. era porque tu pacto era con el dinero más do que Mas conmigo. quando você entregou o que eu te pedi, Pero cuando usted entregó lo que yo te mandé, eu liberei yo rompí, o tesouro escondido yo liberé el tesoro que estaba escondido da tua herança. de tu herencia. Aleluya. Quando nós temos uma aliança com o noivo verdadeiro, Cuando tenemos un pacto con el novio verdaderamente, a gente ouve a Deus nosotros escuchamos a Dios e obedecemos. y obedecemos. Quando não temos pacto com Deus, Cuando no tenemos pacto con Dios, não obedecemos a Deus, no obedecemos a Dios, porque vivemos no medo porque vivimos con miedo, e na insegurança. inseguros. Por isso eu quero te convidar agora. Por eso yo quiero hacer una invitación. Feche seus olhos Cierra tus ojos. e hoje Hoy mata mate os amantes da tua alma. los amantes de tu alma.
O que na tua vida tem pego o lugar de Deus? Na tua ¿O vida? qué en tu vida tiene sustituido el lugar de Dios? Isto é idolatria. Esto es una idolatría si algo sustituye a Dios. Este é o teu amante. Este es tu amante. Renuncia agora. Renuncia en este momento Este laço que você tem este lazo que usted tiene com esta coisa que tem pego o lugar de Deus. con esto que tiene ocupado el lugar de Dios. Peça perdão ao Senhor, Pida perdón al Señor, porque isto na tua vida tem sido mais importante do que Ele. porque esto que está en tu vida tiene sido más importante do que Él. Todavía, Todavía, quando você matar cada um desses amantes, cuando usted asesinar cada uno de estos amantes, uno por um, nominalmente, chame pelo nome llama por los e nombres diga: y diga: dinheiro, sai agora da minha vida. salga ahora de mi vida. Eu não estou mais sujeito a você. Yo no estoy más sujeto a ti. Trabalho, eu não vou deixar de amar o meu Deus, Yo no voy a dejar de amar a mi Dios porque te amo. porque te amo. Hoje eu te renuncio. Hoy yo te renuncio. E tudo mais que tem pego o lugar de Deus. Y todo lo demás que tiene ocupado el lugar de Dios. Algumas mulheres Algunas hermanas têm posto os filhos tienen colocado sus hijos como mais importantes do que Deus. como más importante que Dios. Alguns homens Algunos hombres têm posto a mulher como mais importante do que Deus. tienen colocado su esposa más importante que Dios. Tem algumas mulheres Hay algunas que mujeres têm posto o marido mais que importante tienen que colocado Deus. su esposo más importante que Tem Dios. pastores Hay pastores que têm posto a igreja em primeiro que lugar. tienen colocado la iglesia en primer lugar E abandonou a aliança com o noivo y verdadeiro. abandonó el pacto con el novio Não verdadero. importa quem entrou no lugar de Deus na tua vida, No importa quién es que haya ocupado el lugar de Dios en tu vida, tire hoje. échalo fuera. Peça perdão ao Senhor. Pida perdón a Dios. Para de dizer que não tem mais tempo para Deus. No diga más que no tiene tiempo para Dios. Porque se você não tem tempo para Deus, é porque alguém ocupou o tempo de Deus na tua vida. Porque si usted no tiene tiempo para Dios es porque algo está ocupando este lugar de Dios en su vida. Agora que você já sabe quem são os amantes da tua alma, Ahora que usted ya está sabiendo quién son los amantes de tu alma, peça perdão ao Senhor. pida perdón a Dios. E neste instante, En este momento, faça uma aliança haga un pacto com o noivo verdadeiro. con el novio verdaderamente. Convide Jesus Invite a Jesús para entrar no teu coração para que entre en su corazón e seja o governante geral do teu coração. y sea Él el gobernante general de su corazón. Faça uma declaração a Ele Declare para Jesús que a partir de hoje que a partir de hoy você não vai viver por religiosidade, usted ya no va a vivir de religiosidad, nem por situação e circunstância. ya no va a vivir de situaciones y circunstancias. Você não vai mais se acomodar, Usted ya no será un cristiano acomodado, porque você quer ter uma aliança verdadeira com Ele. porque usted quer tener un pacto verdadero con Él. E você está disposto, Y usted está dispuesto, por amor a Ele, por amor a Él, fazer qualquer coisa. a hacer cualquier cosa. Faça isso Haga esto em nome de en Jesus. el nombre de Jesucristo. Diga comigo, Senhor, Diga conmigo: Señor, hoje, hoy, dia 21 día 21 de outubro de octubre de 2017, de 2017, eu renunciei yo renuncié os amantes da minha alma los amantes de mi alma para fazer um pacto para hacer un pacto definitivo definitivo contigo. contigo. Jesus, Jesús, eu sou teu, yo soy tuyo definitivamente. definitivamente. Eu te entrego tudo nas tuas mãos. Yo te entrego todo en sus manos. E a partir de hoje, Y a partir de eu hoy, não quero que o meu espírito tenha mais sede. yo no quiero que mi espíritu tenga sed. Por isso eu determino, Por eso yo te determino, alma, alma, a partir de hoje, a partir de eu hoy, vou viver no espírito. yo voy a vivir en espíritu. Eu não aceito
aceito Yo no acepto, mais a tua no intervenção acepto tu intervención no meu andar, en mi caminar, porque eu fui feito espírito porque yo fui hecho espíritu para viver no espírito. para vivir en espíritu. Em nome de En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Quem fez uma aliança com o noivo verdadeiro, ¿Quién hizo un pacto con Dios de verdad? Amém. Amém. dê uma salva de palmas. Dê un aplauso bien alegre.